E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano Marçom. Vou falar sobre um pouco sobre clareamento dental após tratamento ortodôntico e falando dos produtos aí da FGM que a gente trabalha há muitos anos. Então, o tema, como nós falamos, é clareamento após tratamento ortodôntico. A gente vai mostrar alguns casos. Então, como eu falei, eu sou o professor Fabiano Marçom, tenho alguns artigos publicados, livros também publicados, capítulos de livros sobre esse tema, no caso nosso aqui, clareamento dental. Então, me sinto bem confortável aí para falar um pouquinho de 5 temas, né, sobre esse assunto. 5 temas seriam a idade para início de tratamento, que é muito comum após ortodontia, pacientes muito jovens, né? Como que eu faço essa profilaxia prévia, se é importante ou não, qual é a melhor técnica, na verdade, qual é a melhor concentração, se é a caseira, que é com carbamida 10 ou 16, sempre tem essa dúvida, e se posso fazer o clareamento com o aparelho ortodôntico, se existe essa técnica com o aparelho, então, com o aparelho fazer o clareamento, existe essa técnica, vou mostrar como, tá? E a longevidade, quanto tempo dura um clareamento, quanto tempo eu preciso refazer esse clareamento. Perfeito. Então, eu vou fazer esse clareamento pós-ortodontia em dentes naturalmente amarelados, então você acabou a orto, então esse é muito comum, né? Você acabou a ortodontia, os dentes estão hereditariamente amarelados, né? Estão pigmentados, e aí você vai fazer o clareamento. Tranquilo, né? Normal, nada muda. Alguns casos de reanatomização, também alguns casos que o dente está com escurecimento através de uma calcificação, de um trauma, ou até mesmo um tratamento endodôntico com algum erro técnico também, né? Pode acontecer. Então, aqui a gente vai mostrar esse caso também para vocês. E esse caso de agenesia, que é muito comum também, né? Com a pessoa está colocando aparelho, abriu espaço ou fechou, seja ele com implantes ou sem implantes, estou mostrando de duas formas, né? Estou falando qual é a melhor, mas sim a forma de tratamento que eu vou obter. Então, normalmente a gente vai fazer um clareamento, e nesse caso são duas coroas. A gente não vai trabalhar com resina composta, e sim duas coroas sobre implante. Mas antes de fazer as duas coroas sobre implante, eu vou fazer um clareamento prévio em todos os demais dentes, né? Após a ortodontia. Perfeito. E aí, esse caso também a gente vai ver o resultado final depois. Até em casos de reabilitação oral. Imagina esse caso aqui, após a ortodontia, a gente indicou ele para a orto, fez intrusão, a intrusão dos dentes, um caso bem complexo, bem grande, que veio para protocolo, mas a gente conseguiu reabilitar associando a ortodontia, e depois da ortodontia, o nosso tema, que é o clareamento dental. Então dá para vocês visualizarem aqui, ó, que está clareado no arco superior e no arco inferior ainda não, né? Então a gente restabeleceu a dimensão vertical de oclusão, intrusão, guias, desoclusão, e aí a gente fez o clareamento, a gente vai ver qual técnica a gente vai utilizar, né? A gente pode utilizar caseira, seja carbamida, 10, 16, pode usar hidrogênio, em outras concentrações, mas temos várias aulas aí de colegas falando sobre esse determinado tema, eu vou falar mais sobre clareamento no consultório. Tá? Então, a idade mínima para iniciar o tratamento clareador, como a gente está falando de ortodontia, pós-ortodontia, lógico que tem pacientes adultos, né? Mas tem muitos pacientes jovens, muitos pacientes jovens. E sempre me perguntam isso, Fabiano, mas eu posso começar o clareamento do paciente muito, muito jovem? Eu falo assim, depende da idade. Mas a literatura me dá suporte, para cima de 14 anos. Lógico que esses dentes são muito jovens, a polpa é muito volumosa, o dente é mais permeável, vamos dizer assim. Claro que eu vou ter que fazer um clareamento mais brando, mais suave. Então, a técnica mais indicada para pacientes jovens, os seus 14, 15, 16, 17 anos, seria um clareamento em baixa concentração. No nosso caso aqui, o White Less Perfect, por exemplo, carbamida 10%, utilizando 1, 2 horas por dia. Isso seria o ideal. Ou tentar prolongar isso daí um pouco mais para frente. Você vai ver com o paciente, com a mãe, né? Lógico que logicamente, o paciente de 14, 15, 16, 17 anos tem que ter o aval do responsável, né? Lembra, não custa lembrar, tá bom? Profilaxia prévia sempre é necessário, sempre é importante, porque a gente vai fazer clareamento em cima de placa bacteriana. Se você tem uma placa bacteriana, é claro que você vai ter uma barreira mecânica. Então, isso é unânime na literatura também, fazer sempre uma profilaxia prévia antes do clareamento.
Então, se você faz a profilaxia prévia, você vai ter radicais livres fortes. Na verdade, a concentração que você comprou, você indicou para o seu paciente, você vai estar atuando naquela concentração certa. Porque se tiver uma barreira física, é óbvio que não vai ter a mesma efetividade, tá? Então, sempre fazendo o clareamento, seja ele com uma pedra pómez, um jato de bicarbonato, pode ser, não tem problema nenhum antes, né? E a raspagem, muitas vezes tem tártaro, tem que fazer uma raspagem prévia, e aí em outro momento você vai fazer o clareamento, perfeito? Então esse é um caso, a gente consegue esses resultados, clareamento dental, aí clareado superior, né, e o inferior ainda não, para vocês verem, e a gente usa bastante com essa comparação do clareamento caseiro, eu faço o arco superior, uma parte, e depois, quando o paciente visualiza essa diferença, eu começo o arco inferior, tá? Isso é interessante também. E sempre me pergunto qual é a melhor concentração, carbamida 10, carbamida 16. A literatura me dá esse suporte, as duas concentrações vão dar um bom resultado. Lógico que a 16 vai dar um pouco mais rápida, mas se o paciente tem uma tendência à sensibilidade, vai ter um pouquinho mais de tendência a ter sensibilidade. Essa é a diferença. Mas antigamente a gente pensava, quanto mais concentrado, melhor. E na verdade a gente sabe que não tem nada a ver isso, tá? Quanto mais concentrado, mais rápido é a sua ação, mas os efeitos também são normalmente mais visíveis, né? Esse é um artigo de Matz que na verdade diminuiu, né, ou diminuiu o tempo de utilização. Antigamente o protocolo era dormir com o gel clareador, hoje é utilizar de 2 a 4 horas por dia quando você está trabalhando com carbamida, seja ele 10, 16%, no exemplo que nós estamos falando. Nós fizemos alguns artigos junto com a Paulinha, lá de Goiânia, vários outros colegas também, e comprovamos a mesma coisa. A gente tem essa efetividade, já, alguns artigos mais antigos, né? Tudo bem? Mas que deram base aí para essa indicação que nós trabalhamos hoje. Perfeito. E aí, nós temos então vários artigos mostrando essa liberação lenta, né, através do peróxido de carbamida, só que ela vai se prolongar até 4 horas. Depois de 4 horas, a efetividade dele é muito baixa. Tanto nesse artigo de Matz, vocês visualizarem aqui em relação à hora, um artigo clássico de 1999, nada recente, né, em relação à quantidade de peróxido que eu tinha após determinado tempo. Então, após 4 horas, eu tenho mais ou menos 30% de efetividade, ou seja, promovendo um clareamento ainda. Por isso que a gente usa de 2 a 4 horas. Depois de 4 horas é muito pouco. Tá? E sempre aquela pergunta, usar sempre 10, usar sempre 16. Na verdade, você pode usar os dois, depende do seu paciente. Eu tenho que ter no meu arsenal da técnica clareadora as duas concentrações. Tem paciente que eu vou dar 10, tem paciente que eu vou dar 16, dependendo do histórico dele, dependendo se eu conheço ele, dependendo do grau de sensibilidade que ele já vem previamente, né? Lembrando, eu gosto de traçar assim o grau de sensibilidade. Paciente aquele que é paciente que é verde, laranja e vermelho. O que é verde? Posso fazer qualquer tipo de técnica. Amarelo, laranja, vai depender, é uma sensibilidade média, moderada, e aquele paciente vermelho, que já vem com histórico de sensibilidade. Esse paciente, sensibilidade vermelha, penso assim, eu não vou conseguir fazer nenhuma técnica dele. Eu vou ter que diminuir essa sensibilidade previamente. Aí, diminuindo isso, eu posso escolher, mas a tendência é que você faça um caseiro, tá? No paciente verde e no paciente amarelo, vamos dizer assim, que dá o sinal amarelo, você pode fazer associado, consultório caseiro, e pode fazer o caseiro. Só o paciente amarelo que você tem que diminuir essa sensibilidade previamente também ao consultório. Só essa dica. Então, veja esse grau de, vamos dizer assim, de sensibilidade histórico do paciente e uma técnica para visualizar isso muito bem. Na anamnese você consegue já definir isso. Você pergunta alguma para ele assim, toda vez que você vai no dentista, você precisa restaurar os dentes, precisa anestesiar para restaurar os dentes? E não, Fabiano, não, o meu é tranquilo, não sinto nada. Tem paciente que fala assim, nossa, eu sinto pra caramba, né? Tudo me dói. Para fazer uma profilaxia, dói os seus dentes? Não, não dói nada. Tem paciente que fala assim, nossa, o dentista tem que anestesiar. E aí você vai lapidando, na verdade, moldurando esse paciente, se ele é para consultório, ou se ele é só para caseiro, ou nenhum dos dois. Previamente tem que tratar essa sensibilidade. Mas isso é uma outra aula, vários outros professores também provavelmente já falaram desse tema aí para vocês, tá? Esse é um caso aí, em colaboração com o Brizo, que a gente fez para um capítulo de livro alguns anos atrás,
utilizando 10% de um lado e 16% do outro, e nós comprovamos cientificamente, através do espectrofotômetro, que não tem diferença. A única coisa que diferença vai dar no espectrofotômetro, lá pelo quinto, sexto, sétimo dia, dá uma diferencinha. Clinicamente muito pequena, muito sutil, tá? Então, quando eu estou usando 10 e 16, qual é a diferença? O resultado final vai ser o mesmo. O mesmo. A única diferença é que o 16 vai ser mais rápido. O que seria mais rápido? Você vai ganhar mais, vamos dizer assim, não vai ficar tanto tempo fazendo. Então, vai ganhar 3, 4, 5 dias, talvez. Tá? Ou uma semana no máximo. Só que, usando o 16, num paciente amarelo ou vermelho, que você deu uma bobeada ali no diagnóstico, na anamnese, ele vai aferir mais a sensibilidade e o paciente vai se queixar mais. Lógico que isso é fácil de controlar no caseiro, tá? Isso é fácil. Mas só esse detalhe para a gente ficar criterioso nesse diagnóstico prévio. Então, aqui é o resultado. Um lado é 10, do outro lado é 16. A gente publicou já há algum tempo, como eu falei, em alguns capítulos de livro, e a gente não vê nenhuma diferença. Aquela pergunta que é a nossa pergunta clássica aqui, ó, eu posso fazer o clareamento com o aparelho ortodôntico? É uma pergunta que me fazem, né? Então, você está lá com o aparelho ortodôntico, num caso estético, de reanatomização, ou um caso que é só clareamento mesmo, como eu já mostrei, eu posso fazer o clareamento com o aparelho? Sinceramente, você pode. Tem artigos desde 2011 publicado, né? Então, esse é um primeiro artigo aqui, ó, do colombiano, do Henrique Haddad, né? E ele mostrou lá, não só esse artigo, como outro artigo também, clareamento com o aparelho. Então, o paciente com o aparelho vai finalizar lá a ortodontia e aí faz uma técnica clareadora antes de remover o aparelho. Fabiano, você pergunta para mim, você faz isso corriqueiramente? Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não faço, tá? Eu não faço, mas existe a possibilidade de fazer. Lógico, você tem que triar bastante, triar bem esse paciente, tá? Mas clareia embaixo do bracket? Clareia, comprovado. Clareia, tá? Só que eu tenho algumas dúvidas, porque normalmente o paciente que está com o aparelho já não está com a gengiva tão legal, já está com uma associação de placa. Eu vejo muito isso, né? Principalmente pacientes jovens não colaboradores. Então, esse paciente tem que estar muito bem triado para fazer essa técnica, né? Então, dá para fazer, dá, mas trie corretamente, né? O dente tem que estar limpo, sem placa, sem gengivite, sem nada, para você indicar fazer o clareamento previamente à remoção, tá? Então, antes de remover, você faz a técnica do clareamento. Normalmente, a gente faz a técnica de consultório. Isso também já publicado desde 2016 para alguns brasileiros aqui, né? O Maurício, aqui, São Paulo. E aí ele publicou até com o HP Blue, olha lá, mostrando aqui a técnica com o HP Blue em pacientes com o aparelho ortodôntico. Então, pode ser feito tranquilamente, só bem indicado, bem avaliado, tá? Então, se tem aquele paciente com excesso de gengiva, que você tem que fazer uma gengivectomia, uma gengivoplastia, com placa, com gengivite, com sangramento, não está indicado para nenhum desses casos, obrigatoriamente. Você vai remover o aparelho classicamente, e aí depois fazer a raspagem, limpeza, né, devolver a saúde e, futuramente, fazer o clareamento dental. Esse seria o protocolo, né, convencional. Mas volto a falar, pode ser feito? Pode, não é contraindicado. Só que você tem que ter alguns critérios, como eu já falei aqui para você, realizar esse procedimento antes da remoção do aparelho. Tá? Vou mostrar alguns casos aqui. Ó. Esses casos não foram feitos clareamento durante a ortodontia ou antes de remover, né? Mas eu vou mostrar alguns casos aqui que a gente faz bastante. Então, esse é um caso de reanatomização, que eu vou transformar o canino num lateral e o pré em canino, né? Acontece muito. Mas aqui mostrando um outro produto que eu uso bastante, que é o clareamento interno. Lógico que eu não faço clareamento interno como eu fazia antigamente, mas quando tem a sua indicação, né? Quando tem a sua indicação, que seria o quê? Dentes escuros, com remanescente, que não estão tão escurecidos e que não fizeram várias vezes o clareamento. Então, aquele paciente chegou assim, já fiz 3, 4 vezes esse dente clareamento interno. Adianta fazer a quinta, quarta? Não.
Aí você vai ter que fazer um procedimento um pouco mais invasivo, que seria uma faceta. Esse paciente nunca tinha feito clareamento e nós fizemos com o perborato, tá? A gente usa bastante esse produto também para clareamento interno, quando tem a sua indicação, tá? E aí é o caso final, reanatomizado, com o clareamento interno só no central. Esse é uma paciente de consultório, eu falei para ela assim, ó, esse clareamento interno seu, do dente da frente, nós vamos melhorar, mas não vamos solucionar. Mas, para minha surpresa, resolveu. Lógico que você sabe que o clareamento interno, depois de algum tempo, dá uma recidiva, né? Mas eu já tinha avisado ela que não ia ter um resultado 100%. Já estava no planejamento dela o clareamento interno para depois a faceta. E qual o objetivo disso, Fabiano? Fazer o clareamento interno antes da faceta. É, claro, preservar a estrutura dental sadia, porque no grau de escurecimento desse, eu vou ter que ter mais espessura para mascarar esse fundo escuro, né? Então esse é o meu objetivo. Então aí é o resultado final imediato de 2 facetas em resina composta e o clareamento interno do central. Ótimo, Fabiano, isso a longo prazo, né? Isso a longo prazo, depois de 2 anos, recidivou. Recidivou tanto o escurecimento, não como era, né? Porque nunca volta a cor que era, tá? Então você analisar aqui como que está essa cor inicial e como ficou a cor depois de 2 anos, voltou um pouco, mas nunca volta ao que era, tá? Então, olha lá, ó. Aí depois de 2 anos, o que eu indiquei para ela? Ela estava incomodada que ela também recidivou um pouco a orto, e nessa época foi colocado aparelho de novo nela, tá? Então o ortodontista colocou o aparelho dela de novo, e aí depois a gente foi fazer um procedimento de faceta nesse central. Eu não refiz o clareamento interno. Aí a gente fez uma faceta, o nosso tema aqui não é faceta em resina, então, mas é só para mostrar, porque o caso tem a ver com ortodontia, tem que ver com clareamento e também tem uma parte restauradora, né? Então, olha lá, mascarou, né, opacificou o fundo, e aí o resultado final imediato desse central aqui, ó, desse central, imediato, tá? Então, alguns outros casos, ó, com ortodontia, então aqui é um clareamento de todos os dentes, depois facetas também de 2 dentes escurecidos, tá? Isso acontece muito. Fabiano, mas escureceu pela ortodontia? Não, já veio previamente escurecido. E aí, as facetas. Aí uma outra pergunta, longevidade. Quanto dura esse clareamento, né? Olha só, esse aqui é um paciente de agenesia de lateral após ortodontia, né? E aí nós fizemos 2 coroas nos 2 laterais ali, ó, agenesia de lateral. 2 anos depois, tá estável, tô estável. Esse é uma paciente que a gente fez associou. Eu gosto muito dessa técnica associada, consultório e caseira. Consultório, né, e caseira. Eu gosto bastante dessa técnica ou caseira. Só consultório, sinceramente, não é uma técnica que eu faço corriqueiramente. Então, normalmente associada ou caseira, tá? Então, esse é o caso lá inicial, para vocês verem, o Thiago, que é um implantodontista, a gente trabalhou com provisórios, fez as coroas lá, como vocês viram, e o mais interessante que eu estou mostrando aqui para vocês, um acompanhamento, ó, 9 anos depois dessas duas coroas, e ainda está estável. Se você analisar assim, ó, as 2 coroas são um pouco mais claras, sendo assim, bem criterioso, tá? Mas 9 anos depois deu bastante resultado. Normalmente não é assim, normalmente o paciente já reclama depois de 2 anos, ele já quer dar um retoque, né, nos dentes. Mas aqui, depois de 9 anos, eu perguntei para ela: "Você já retocou esse clareamento? Já refez esse clareamento?" "Não, nunca fiz, Fabiano." "Nossa, que bom, faço só profilaxia." Ótimo, né. Então se mantém. Olha lá o vídeo, 9 anos depois, olha lá, ó, mostrando 9 anos depois. Olha lá, ó. Tem, né? 9 anos depois. Aí, ó, era beleza, aquele caso que eu mostrei de agenesia. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou dar uma pausa aqui, porque eu vou mostrar como que nós trabalhamos com o Automix, que é um produto mais recente da FGM, e eu gosto muito desse produto, tá? Eu vou mostrar as vantagens dele, e vou mostrar também uma parte científica de como ele foi desenvolvido. Antes da gente fazer a demonstração, eu acho que é interessante mostrar as vantagens desses 2 produtos da FGM, tanto o Whiteness HP Blue,
que é um pouco mais antigo, vamos dizer assim. O mais recente é o Automix, o Whiteness HP Automix, tá? Ambos, quais são as vantagens deles? Ambos não precisa troca do gel clareador. Então, isso é uma vantagem enorme. Então, você não tem que ficar trocando depois de 10, 15 minutos o gel clareador como os mais antigos, vamos dizer assim. Fabiano, isso se dá por quê? Porque o pH é neutro, eu vou mostrar alguns artigos sobre isso, tá? Além disso, você não tem manipulação manual. A sua manipulação, entre aspas, é de fábrica. E é mesmo, é de fábrica. Porque só depende de você misturar. Misturar o quê? O encaixe, né? Então vem encaixe de fábrica e faz a mistura. Não depende de você fazer essa mistura. Porque às vezes a gente erra a manipulação, né? Lembra aquele 3 de peróxido para um espessante? Às vezes a secretária ou até nós, dentistas, coloca muito espessante, coloca muito peróxido. Então parece que não ficou aquela concentração, aquela viscosidade interessante. Então esse aqui não tem esse erro, porque no HP Blue você vai acoplar, né, o espessante e o peróxido e fazer lá a sua manipulação. Já no Automix, como você está vendo ali, é até um pouco mais simples, porque tem uma ponta misturadora. Olha lá, ó. Vou mostrar isso aqui. Vou mostrar depois para vocês. Tem uma pontinha misturadora, como se fosse uma silicona de adição. Então você só acopla a ponta e dispensa sobre o dente. Isso eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Além disso, não necessita de luz, a gente já sabe disso, né? Já publicamos várias coisas sobre isso também. E vai ser a mesma concentração que você comprou. Então, como você não vai ter uma manipulação manual, vem de fábrica, então você sempre vem na concentração que você comprou. Então, você comprou lá peróxido de hidrogênio, 35%. É essa a concentração que vem. Se você errar a dosagem, pode ficar um pouco mais, um pouco menos, tá? Então, de eleição, normalmente, para a técnica do consultório, são um dos dois que nós podemos indicar. Fabiano, mas eu posso utilizar o HP Max, o HP vermelhinho? Cara, pode, só tem que tomar cuidado com essa mistura, tá? Com essa mistura. Só que naqueles outros, lembrando, você tem que trocar o gel clareador, porque o pH não é estável até 45 minutos. Esses dois agentes clareadores, eles são estáveis até 45 minutos, tá? Então, são géis, vamos dizer assim, tecnologicamente melhores, mais recentes, tecnologicamente melhores do que aqueles outros. Mas os outros também promovem clareamento, são bons, não tem problema algum. Então, essa técnica de não remoção surgiu com alguns trabalhos que nós fizemos alguns anos atrás, junto com outros profissionais, tá? Então, a gente fez um trabalho aí químico, na época, em 2000, isso aqui esse é um artigo publicado em português, 2007 para 2008, para vocês terem uma ideia. Então, já faz um bom tempo. Então, a gente trabalhou lá com 4 agentes esclareadores da época, o HP Max, o Esperox, o Atigodiops e o Extra. E nós vimos que o peróxido tinha ação após 15 minutos, porque nessa época só podia aplicar o gel no clareador, então aqui está o gráfico, né? Aplicar o gel clareador no dente, depois de 15 minutos perdia o efeito. E nós vimos quimicamente que não, isso tinha efeito clareador após 15 minutos, até 45 minutos, tá? Então, o que, que nós avaliamos? Fizemos alguns artigos, publicamos algumas coisas. Lá em 2008, enviamos 2 resumos para o IADR, que é uma reunião de pesquisa científica, né? Com outros profissionais, fizemos uma associação aí com alguns americanos também, e aí, vamos dizer assim, através desses 2 resumos, desse artigo em português, que depois nós publicamos em inglês no Operative Dentistry, mudou a técnica, entre aspas, ou melhorou a técnica, entre aspas, da técnica de consultório, tá? Que foi o quê? Sem remoção do gel clareador. Então, a gente via que comprovadamente tinha ação após 15 minutos, só que também não era qualquer gel que poderia ser colocado e não ter remoção. Então, eu só posso fazer isso com géis com uma estabilidade do pH, e não são todos géis clareadores. A FGM tem 2 agentes clareadores na técnica de consultório que têm essa efetividade, ou seja, não precisa trocar. Como eu falei para vocês, é o HP Blue e o Automix. Qualquer um dos dois você está bem servido, tá? Então, lá no SPQ 2009, nós mostramos também essa parte química, né? A gente mostrou essa parte química, trabalhando
com esses produtos também, tá? E aí foi desenvolvido o HP Blue, outros materiais, e hoje nós estamos no Automix. Aí vocês me perguntam assim, Fabiano, qual é a diferença do HP Blue para o Automix? O Automix tem uma vantagem, porque assim, ó, você utilizou a ponta, beleza, você guarda lá na geladeira, tá perfeito, não, não precisa fazer nada. Já o HP Blue, se você utilizar ele e sobrar, você tem alguns dias para utilizar ele, porque ele está misturado, aqui não está misturado, gente. Então aqui, ó, esse branquinho é o peróxido e esse verdinho é o espessante. Não sei se vai dar para ver, depois eu vou mostrar melhor, tá? E então você só vai misturar ele quando você colocar a ponta. Então, usou a ponta, tá aqui, tá guardado, você não perde. Já no HP Blue e outros que tem a mesmo esquema, se você não utilizar ele durante esses dias pós-uso, ele vai perder efetividade, tá? Então, essa é uma vantagem aí da ponta misturadora do Automix, né? Não tem esse problema aí de sobrar, tá? Se sobrar, você tem que usar rápido, não pode demorar, né, mais de uma semana, 10 dias, que vai perdendo efetividade gradativamente. Quanto mais tempo, mais vai perdendo a efetividade. Então, aquele peróxido de hidrogênio que você comprou a 35%, não vai ser um peróxido de 35%, vai diminuindo com o passar dos dias, tá? Então, como eu mostrei para vocês aí da base científica, porque esses produtos não trocam, por causa do pH, são estáveis, a viscosidade são muito melhores, a viscosidade, não tem problema de você pingar no lábio da pessoa, né? Porque você tem uma ponta misturadora também, tanto o HP Blue quanto o Automix. Então você vai lá no dente e aplica diretamente no dente, muito mais simples, muito mais fácil. E ficar com a espátula, né, colocando e indo. Sempre quando eu dou aula de clareamento, eu falo para a pessoa migrar para automistura. Sempre. Então, automistura da FGM é HP Blue ou Automix, tá? Excelentes produtos. Você pode associar com o caseiro depois, se você quiser, ou fazer algumas sessões da técnica de consultório, lembrando que esse paciente tem que estar bem triado. O que é bem triado? Ele não pode ser um paciente vermelho, lá, lembra do sinal vermelho? Ele tem que ser um paciente sinal verde, aquele paciente que não tem histórico de sensibilidade, ou um sinal amarelo, você tem que tratar previamente isso. O sinal vermelho, cuidado, tem que tratar previamente essa sensibilidade. Se tratou, tá tudo tranquilo, você pode até associar consultório, tá? Então fica aí esse detalhe para vocês seguirem. Toda vez que eu faço, nossa, essa foto tá antiga mesmo, hein? Ó, esse é 2009, nem tinha cabelo branco. Nós estamos em 2021, então já faz um bom tempo. Toda vez que eu dou uma aula, eu gosto de mostrar essa foto, cara. Quem é essa foto? Esse cara do meio corintiano aí, chamado Heraldo Riel. Esse cara revolucionou, olha o que eu vou falar. Esse cara revolucionou o clareamento no Brasil. Nós, dentistas, devemos muito a esse cara. Pena que ele já se foi, tá? Ele foi transplantado, cardíaco, durou bons anos e a gente perdeu ele já faz algum tempo. Uma pena. Que ele mudou realmente o clareamento. Ele brigava naquela época de luz, sem luz, e toda vez, como eu volto a falar, toda vez que eu dou uma aula de clareamento dental, eu sempre mostro essa foto. Essa foto é um encontro nosso aqui em Maringá, né? Eu sou de Maringá, Paraná. Aqui à direita é o Quina, ali é o Romanini, que é aqui do lado, de Londrina, e o nosso amigo Heraldo, que estava aqui em Maringá fazendo um curso, dando um curso, e eu fui prestigiar todos, né? Todos ali, grandes amigos, tá? Então, ainda deixou muita saudade, volto a falar que devemos muito ao que nós temos hoje de clareamento a esse homem, tá? Muito obrigado, espero ter contribuído com um pouco aí no dia a dia clínico de vocês, com esses temas que eu vim abordar. Lógico que isso aqui é uma aula rápida, só apenas alguns tópicos, né? E o clareamento envolve muito mais, então se dá para você olhar as aulas aí dos nossos colegas também com outros temas, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, valeu, gente.